Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro composto de alunos do Instituto de Religião de Salt Lake City, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We extend our greetings to all who are in attendance or who are participating by other means. The music for this session will be provided by a combined choir of students attending institutes of religion in the Salt Lake City, Utah area, under the direction of Marshall McDonald and Richard Decker, with Bonnie Goodliff and Linda Margetts at the organ. The choir will open this. O coro dará início a essa sessão cantando "Vinde ao profeta escutar". A oração de abertura será oferecida pelo Elder Mark A. Bragg, dos 70. Amen.
Nosso amado e querido Pai Celestial, ao inclinar nossa cabeça nesta tarde, nesta maravilhosa conferência, temos a oportunidade de fortalecer nossa fé em Ti e também no Salvador e sua expiação. Agradecemos por esta linda oportunidade. Estamos gratos por podermos ouvir a voz de um profeta. Agradecemos pelo presidente Nelson. Nós o amamos e o apoiamos. E oramos para que o abençoes e que o guie para que também ele e os amados apóstolos do Coro dos 12 que possam dirigir esta igreja sob tua direção. Nós somos gratos por todos os que prepararam e participaram desta conferência para que a tua mensagem seja recebida e possamos agir de acordo com ela. Nós agradecemos pelos maravilhosos missionários no mundo inteiro. Por favor, abençoe-os. Abençoe-os com amor e caridade e oriente os membros para encontrar aqueles que estão ansiosos para receber o Evangelho. Nós somos gratos pela juventude desta igreja. Pedimos que os abençoe e, ao ouvirem a mensagem dessa conferência, que eles possam crescer em fé e testemunho e em sua confiança de compartilhar a mensagem e os sentimentos que têm neste dia. Nós pedimos que abençoe os viúvos e as viúvas e aqueles que sentem as dores da solidão, que possam estar sob teu cuidado e que suas famílias e amigos possam ser inspirados a ministrar-lhes nesses dias. Nós te amamos e expressamos nossa gratidão por todas as bênçãos e expressamos isso em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. We note that the statistical report, which has traditionally been presented O during this session, relatório estatístico apresentado tradicionalmente durante a sessão de Conferência Geral de Abril, agora será publicado no site lds.org, imediatamente após esta reunião e na edição de Conferência das Revistas da Igreja. I will now present some changes Apresentarei agora and the general modificações na liderança da Igreja area 70s e os líderes gerais e os 70 da Igreja, 70 diários da Igreja para o voto de apoio. Jurgensen, managing director Depois, Kevin R. Jorgensen, diretor administrativo do Departamento de Auditoria da Igreja, lerá o relatório anual. calls to serve as new members of the Quorum Devido a seu chamado para servir como membros do Quórum dos 12 Apóstolos, elders desobrigamos os elders Garrett W. Gong Soares e Ulisses Soares as members of the como membros da presidência dos 70. Presidium. We extend release Além disso, to elders Craig desobrigamos os elders Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins, Lynn G. Robbins Juan A. Uceda e Juan A. Uceda as members of the como membros da presidência dos 70 to be effective em vigor 1st, a partir de 1º de agosto. all who wish to express appreciation Todos os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu serviço dedicado, manifestem-se. It is proposed that we release the É following proposto que desobriguemos os seguintes irmãos 70 de seu serviço como 70 diária: Stephen R. Bangader, L. Carpenter, Matthew L. Carpenter, Held, Matthias Held, P. Homer, David P. Homer, McKay, Kyle S. McKay, Runia, R. Scott Runia Pablo Villar. e Juan Pablo Vilar. Who wish to join us in expressing Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a esses irmãos por seu dedicado serviço, uplifted hand. manifestem-se levantando a mão. It is proposed that we release Com sincera gratidão, é proposto que desobriguemos as irmãs Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkie F. Mary, e Neil F. Marriott young women como presidência geral das moças. We likewise extend releases Também desobrigamos as irmãs board que fazem parte da Junta Geral das Moças que serviram tão bem. to join us in expressing Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão a essas irmãs por seu extraordinário serviço e devoção, manifestem-se.
É proposto que desobriguemos a irmã Bonnie H. Gordon como primeira conselheira na presidência geral da primária. Os que quiserem juntar-se a nós e expressar gratidão à irmã Gordon, queiram manifestar-se levantando a mão. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos para servir a partir de agora como membros da presidência dos 70. Os elders Carl B. Cook e Robert C. Gay. Os seguintes irmãos também servirão como membros da presidência dos 70 a partir de 1º de agosto de 2018. Os elders Terence M. Vinson, José A. Teixeira e Carlos A. Godoy. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como 70 autoridades gerais: Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar e Takashi Wada. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos os seguintes irmãos como novos 70s de área: Richard K. Ahadji, Alberto A. Álvares, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Sisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Saulo G. Franco, Carlos A. Genaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomes, Roberto Gonzalez, Virgílio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holtzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwu Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligon, Edgar A. Mantilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuagotata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yutaka Nagatomo, Alistair B. Odgers, R.
Jeffrey Parker, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Michael L. Staley, Jarot Subiantara, Jaro Subiantoro, Jeffrey K. Wetzel, Jeffrey K. Wetzel, S. Wilstead, Michael S. Wilstead, Vondra, Helmut Vondra and David L. e David L. Wright. All in favor, please Os que manifest. forem a favor, manifestem-se. Those opposed, if any. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Bonnie H. Cordon como presidente-geral das moças, com Michelle Lynn Craig como primeira conselheira e Rebecca Lynn Craven como segunda conselheira. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, manifestem-se. É proposto que apoiemos a irmã Lisa Renee Harkness como primeira conselheira na presidência geral da primária. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares, como constituídos atualmente. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. Presidente Nelson, os votos foram registrados. Convidamos aqueles que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos a entrar em contato com seu presidente de estaca. Com os recentes votos de apoio, temos agora 116 autoridades gerais. Quase 40% deles nasceram fora dos Estados Unidos. Eles vêm da Alemanha, Brasil, México, Nova Zelândia, Escócia, Canadá, Coreia do Sul, Guatemala, Argentina, Itália, Zimbábue, Uruguai, Peru, África do Sul, Samoa Americana, Inglaterra, Porto Rico, Austrália, Venezuela, Quênia, Filipinas, Portugal, Fiji, China, Japão, Chile, Colômbia e França. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé e por suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. Convidamos agora os novos 70 autoridades gerais, a nova presidência geral das moças e a irmã Harkness, da presidência geral da primária, a ocupar seu lugar ao púlpito. Conforme anunciado, Kevin R. Jorgensen lerá o relatório de auditoria da Igreja referente ao ano de 2017. Conforme ordenado por revelação, para a primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, queridos irmãos, conforme ordenado por revelação na seção 120 de Doutrina e Convênios, o Conselho de Disposição dos Dízimos, formado pela primeira presidência e pelo Quórum dos 12 Apóstolos e pelo Bispado Presidente, autoriza a utilização dos fundos da Igreja. Os departamentos da Igreja fazem uso desses fundos de acordo com os orçamentos, as normas e os procedimentos aprovados. A auditoria da Igreja, que é formada por profissionais credenciados e que atua de modo independente de todos os outros departamentos da Igreja,
tem a responsabilidade de realizar auditorias com o propósito de garantir razoável segurança referente às contribuições recebidas, às despesas feitas e à proteção dos recursos da Igreja. Com base nas auditorias realizadas, a opinião da auditoria da Igreja é de que, em todos os aspectos materiais, as contribuições recebidas, as despesas e os recursos da Igreja no ano de 2017 foram registrados e administrados de acordo com as devidas práticas contábeis e com as normas e os orçamentos aprovados pela Igreja. A Igreja segue as práticas ensinadas a seus membros de manter-se dentro do orçamento, evitar dívidas e economizar para momentos de necessidade. Respeitosamente, Departamento de Auditoria da Igreja. Kevin R. Jurgensen, diretor administrativo. Muito obrigado. O coro agora nos agraciará com o hino Onde Encontrar a Paz. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Taylor G. Godoy, dos 70.
Alegro-me com a oportunidade sagrada de apoiar nossos líderes da Igreja. É com sincero apreço que digo ao Elder Gong e ao Elder Soares, sejam bem-vindos ao Quórum dos 12 Apóstolos. Seu ministério abençoará indivíduos e famílias no mundo todo, e estou ansioso para servir e aprender com vocês. Oro para que o Espírito Santo nos ensine e nos ilumine ao aprendermos juntos a respeito de um aspecto essencial da natureza divina do Salvador, que cada um de nós deve procurar seguir. Vou apresentar diversos exemplos que destacam essa qualidade cristã antes de identificar o atributo específico posteriormente em minha mensagem. Ouçam cuidadosamente cada exemplo e reflitam comigo sobre possíveis respostas para as perguntas que farei. No Novo Testamento, aprendemos a respeito de um jovem rico que perguntou a Jesus: "Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?" O Salvador, em primeiro lugar, o admoestou para que guardasse os mandamentos. Em seguida, o mestre apresentou ao rapaz um requisito adicional adaptado às suas necessidades e circunstâncias específicas. Disse-lhe Jesus: "Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me." E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Comparem a reação do jovem rico à experiência de Amulek, conforme descrita no livro de Mórmon. Amulek era um homem industrioso e próspero e tinha muitos parentes e amigos. Ele descreveu a si mesmo como um homem que havia sido chamado muitas vezes, mas não quisera ouvir. Um homem que sabia das coisas de Deus, embora não quisesse saber. Amulek, um homem bom, foi distraído pelas preocupações do mundo, assim como aconteceu com o jovem rico do Novo Testamento. Embora já tivesse endurecido o coração anteriormente, Amulek obedeceu à voz de um anjo. Recebeu o profeta Alma em sua casa e o alimentou. Durante a visita de Alma, Amulek despertou espiritualmente e foi chamado para pregar o Evangelho. Ele então abandonou, pela palavra de Deus, todo o seu ouro e prata e coisas preciosas, e foi repudiado por aqueles que haviam sido seus amigos e também por seu pai e parentes. Para vocês, o que explica a diferença entre a atitude do jovem rico e a de Amulek? Exemplo número 2. Durante um conturbado período de guerra descrito no livro de Mórmon, houve uma troca de epístolas entre Moroni, o capitão dos exércitos nefitas, e Paorã, o juiz supremo e governador da terra. Moroni, cujo exército sofria devido ao apoio inadequado do governo, escreveu a Paorã a título de recriminação e acusou a ele e a outros líderes de insensibilidade, indolência, negligência e até traição. Paorã poderia facilmente ter ficado ofendido com Moroni e com suas afirmações equivocadas, mas isso não aconteceu. Ele respondeu com compaixão e descreveu uma rebelião contra o governo, algo de que Moroni não estava ciente. Então Paorã declarou: "Eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com vossas grandes aflições. Sim, elas afligem minha alma. Em tua epístola, censuraste-me, mas isso não importa. Não estou zangado. Antes, regozijo-me pela grandeza de teu coração." Para vocês, o que explica a resposta comedida de Paorã às acusações de Moroni? Exemplo número 3. Há 6 meses, na Conferência Geral, o presidente Russell M. Nelson descreveu sua reação ao convite do presidente Thomas S. Monson para que estudássemos, ponderássemos e colocássemos em prática as verdades contidas no livro de Mórmon. Ele disse: "Tenho procurado seguir seu conselho. Entre outras coisas, fiz uma lista mencionando o que o livro de Mórmon é, o que ele afirma, o que ele nega, o que ele cumpre, o que ele esclarece e o que ele revela. Olhar para o livro de Mórmon sob essa perspectiva foi um exercício esclarecedor e inspirador.
Recomendo que cada um de vocês faça o mesmo. O presidente Henry B. Eyring, na mesma conferência, também enfatizou a importância que o convite do presidente Monson teve em sua vida. Ele disse: "Tenho lido o livro de Mormon todos os dias, há mais de 50 anos. Então, pareceria razoável se eu tivesse achado que as palavras do presidente Monson eram para outra pessoa. Contudo, assim como muitos de vocês, o incentivo do profeta e sua promessa me encorajaram a fazer um esforço maior. O bom resultado disso para mim e muitos de vocês foi o que o profeta prometeu. Para vocês, o que explica a reação sincera e imediata ao convite do presidente Monson por parte desses dois líderes da Igreja do Senhor? Não estou dizendo que as reações espiritualmente sólidas de Amulek, Paurã, do presidente Nelson e do presidente Eyring são explicadas com apenas uma qualidade cristã. Certamente, muitos atributos e muitas experiências correlacionados levam à maturidade espiritual, que é refletida na vida desses 4 nobres servos. Mas o Salvador e seus profetas destacaram uma qualidade essencial, que todos nós precisamos compreender melhor e nos esforçar para acrescentar em nossa vida. Observem a característica que o Senhor usou para descrever a si mesmo na seguinte escritura: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma." Entre todos os atributos e todas as virtudes que o Salvador possivelmente poderia ter selecionado, ele decidiu enfatizar a mansidão. Um padrão semelhante a esse se mostra evidente em uma revelação dada ao profeta Joseph Smith em 1829. O Senhor declarou: "Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim." A mansidão é um atributo essencial do Redentor e é caracterizada pela prontidão em fazer o certo, pela submissão voluntária e por um sólido autodomínio. Essa qualidade nos ajuda a entender mais plenamente as respectivas reações de Amulek, Paurã, do presidente Nelson e do presidente Eyring. Por exemplo, o presidente Nelson e o presidente Eyring reagiram correta e rapidamente ao convite do presidente Monson para que lessem e estudassem o livro de Mormon. Embora os dois estivessem servindo em chamados importantes e proeminentes da igreja e já tivessem estudado as escrituras exaustivamente por décadas, eles não demonstraram hesitação nem presunção em sua atitude. Amulek voluntariamente se submeteu à vontade de Deus, aceitou o chamado para pregar o Evangelho e deixou para trás sua confortável situação e seu relacionamento familiar. E Paurã foi abençoado com perspectiva e com um sólido autodomínio, para agir em vez de reagir, ao explicar para Moroni os desafios decorrentes de uma rebelião contra o governo. A qualidade cristã da mansidão é frequentemente mal compreendida em nosso mundo contemporâneo. Mansidão significa força, não fraqueza. É ativa, não passiva. Significa coragem, não timidez. É moderada, não excessiva. Significa modéstia, não exibição pessoal. É graciosa, não arrogante. Uma pessoa mansa não se irrita facilmente, não é pretensiosa ou prepotente e rapidamente reconhece as conquistas dos outros. Enquanto a humildade geralmente indica a dependência de Deus e a constante necessidade de sua orientação e de seu apoio, uma característica peculiar da mansidão é a singular receptividade espiritual ao aprendizado, por meio do Espírito Santo e de pessoas que podem parecer menos capazes, experientes ou instruídas, que talvez não tenham chamados importantes ou que pareçam não ter muito a contribuir. Lembrem-se de como Naamã, chefe do exército do rei da Síria, venceu seu orgulho e mansamente aceitou o conselho de seus servos para que obedecesse ao profeta Eliseu e se lavasse no Rio Jordão 7 vezes. A mansidão
é a principal proteção contra a cegueira do orgulho, que frequentemente surge com a proeminência, a posição, o poder, a riqueza e a bajulação. A mansidão é um atributo desenvolvido por meio do desejo, do exercício do arbítrio moral em retidão e do esforço para conservar sempre a remissão de nossos pecados. É também um dom espiritual que podemos buscar de forma apropriada. No entanto, devemos nos lembrar do propósito para o qual essa bênção é concedida, que é o de beneficiar e servir os filhos de Deus. Ao nos aproximarmos do Salvador e segui-lo, somos capazes de, gradual e progressivamente, nos tornarmos como Ele é. Somos fortalecidos pelo Espírito com um autodomínio adequado e com uma conduta sólida e tranquila. Assim, mansidão é algo que incorporamos como discípulos do Mestre e não somente algo que fazemos. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Mesmo assim, era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Seu conhecimento e suas habilidades poderiam tê-lo tornado orgulhoso. Em vez disso, o atributo e o dom espiritual da mansidão, com os quais ele foi abençoado, atenuaram a arrogância em sua vida e aperfeiçoaram Moisés como um instrumento para realizar os desígnios de Deus. Os exemplos mais majestosos e significativos de mansidão são encontrados na vida do próprio Salvador, o grande Redentor que desceu abaixo de todas as coisas e que sofreu, sangrou e morreu para purificar-nos de toda a injustiça. Ternamente lavou os pés empoeirados de seus discípulos. Tal mansidão é uma característica essencial do Senhor como servo e líder. Jesus deu o exemplo supremo de prontidão ao fazer o certo e de submissão voluntária quando sofreu intensa agonia no Getsemane. E quando chegou àquele lugar, disse a seus discípulos: "Orai para que não entreis em tentação." E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: "Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém não se faça a minha vontade, senão a tua." A mansidão do Salvador, durante essa experiência eternamente essencial e excruciante, demonstra para cada um de nós a importância de colocar a sabedoria de Deus acima de nossa própria sabedoria. A consistência do Senhor em demonstrar submissão voluntária e sólido autodomínio é inspiradora e esclarecedora para todos nós. Quando o grupo armado da guarda do templo e soldados romanos chegaram ao Getsemane para capturar e prender Jesus, Pedro desembaiou sua espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. O Salvador então tocou a orelha do servo e o curou. Observem que ele estendeu a mão e abençoou seu potencial captor, usando o mesmo poder celestial que poderia ter evitado que ele fosse capturado e crucificado. Reflitam também sobre como o Mestre foi acusado e condenado perante Pilatos para que fosse crucificado. Durante a traição de Jesus que sofreu, Jesus declarou: "Ou pensas tu que não poderia eu agora orar a meu Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Ainda assim, o juiz eterno, tanto dos vivos como dos mortos, foi contraditoriamente julgado por um político indicado provisoriamente ao cargo. E nem uma palavra lhe respondeu Jesus, de sorte que o governador estava muito maravilhado." A mansidão do Salvador é evidenciada em sua atitude adequada, em seu sólido autodomínio e em sua disposição de não exercer seu infinito poder para seu próprio benefício. Mormon identifica a mansidão como o alicerce no qual todas as capacidades e todos os dons espirituais surgem. Portanto, se um homem tem fé, ele tem que ter esperança, porque sem fé não pode haver qualquer esperança. E novamente, eis que vos digo que ele não pode ter fé nem esperança, sem que seja manso e humilde de coração. Sem isso, sua fé e esperança são vãs.
porque ninguém é aceitável perante Deus a não ser os humildes e brandos de coração. E se um homem é humilde e brando de coração e confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, ele precisa ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. O Salvador declarou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é um aspecto essencial da natureza divina e pode ser obtida e desenvolvida em nossa vida por causa e por meio da expiação do Salvador. Testifico que Jesus Cristo é nosso Redentor ressurreto e vivo. Prometo que Ele nos guiará, protegerá e fortalecerá à medida que andarmos na mansidão de seu Espírito. Declaro o meu firme testemunho dessas verdades e promessas, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há alguns anos, meus amigos tiveram um lindo bebê chamado Brigham. Depois de nascer, Brigham foi diagnosticado com uma doença rara chamada Síndrome de Hunter, o que infelizmente significava que Brigham teria uma vida curta. Certo dia, enquanto Brigham e sua família visitavam os jardins do templo, ele falou uma frase específica. Por 2 vezes ele disse: mais um dia. No dia seguinte, ele faleceu. Visitei o seu túmulo algumas vezes e sempre que o visito, vejo a frase, mais um dia. Pergunto-me o significado disso. Que efeito teria em minha vida saber que tenho apenas mais um dia de vida? Como eu trataria minha esposa, meus filhos e outras pessoas? Quão paciente e gentil eu seria? Como cuidaria de meu corpo? O quanto oraria fervorosamente e estudaria as Escrituras? Creio que, de um modo ou de outro, todos nós, em algum ponto da vida, teremos a percepção de mais um dia, a percepção de que devemos usar com sabedoria o tempo que temos. No Velho Testamento, lemos a história de Ezequias, rei de Judá. O profeta Isaías disse a Ezequias que a vida de Ezequias estava perto do fim. Ao ouvir as palavras do profeta, Ezequias começou a orar, implorar e chorar profundamente. Naquela ocasião, Jeová acrescentou 15 anos à vida de Ezequias. Se nos fosse dito que temos pouco tempo de vida, nós também talvez imploraríamos mais dias de vida devido àquilo que deveríamos ter feito ou feito de modo diferente. A despeito do tempo que o Senhor, em sua sabedoria, determina conceder a cada um de nós, de uma coisa podemos ter certeza. Todos temos um hoje para viver. E a chave para fazer com que nosso dia seja bem-sucedido é termos o desejo de fazer sacrifícios. O Senhor disse: eis que o tempo presente se chama hoje, até a vinda do Filho do Homem, e é, em verdade, um dia de sacrifício. A palavra sacrifício vem do latim da palavra sacer, que significa sagrado, e da palavra facere, que significa tornar. Em outras palavras, santificar algo, trazer honra a algo. O sacrifício traz consigo as bênçãos do céu. De que modo o sacrifício tornará nossos dias significativos e abençoados? Primeiro, o sacrifício pessoal nos fortalece, traz valor àquilo pelo que nos sacrificamos. Há alguns anos, no domingo de jejum, uma irmã idosa subiu ao púlpito para prestar seu testemunho. Ela morava em Iquitos, que é uma cidade que fica na Amazônia peruana. Ela nos contou que, desde seu batismo, ela sempre teve a meta de receber as ordenanças do templo em Lima, Peru. Ela fielmente pagou seu dízimo integralmente e economizou seu parco salário durante anos. Sua alegria de poder ir ao templo e receber suas ordenanças sagradas foram expressas com estas palavras. Hoje, posso dizer que finalmente me sinto pronta para partir desta vida. Sou a mulher mais feliz do mundo. Economizei dinheiro, vocês não fazem ideia por quanto tempo. Para visitar o templo e depois de viajar 7 dias pelo rio e 18 horas de ônibus, finalmente cheguei à casa do Senhor. Ao deixar aquele lugar, disse a mim mesma que depois de todo o sacrifício que foi exigido de mim para ir ao templo,
Não permitirei que nada me faça ser leviana em cada convênio que fiz. Isso seria um desperdício. Esse é um compromisso muito sério. Aprendi com aquela doce irmã que o sacrifício pessoal é uma força inestimável que impulsiona nossas decisões e determinações. O sacrifício pessoal impulsiona nossas ações, nossos compromissos e convênios e traz significado àquilo que é sagrado. Segundo, o sacrifício que fazemos pelos outros e que os outros fazem por nós resulta em bênçãos para todos. Quando eu estava na faculdade de odontologia, a perspectiva financeira para a economia de minha região não era muito motivadora. A inflação reduzia drasticamente o valor do dinheiro de um dia para o outro. Lembro-me do ano em que me matriculei no curso de prática cirúrgica. Eu precisava ter todo o equipamento cirúrgico antes de me matricular. Meus pais haviam economizado o dinheiro necessário, mas certa noite algo dramático aconteceu. Fomos comprar o equipamento, mas descobrimos que o dinheiro que tínhamos para comprar tudo era suficiente apenas para comprarmos uma pinça cirúrgica e nada mais. Voltamos para casa de mãos vazias e o coração pesaroso, com a ideia de que eu perderia um semestre na faculdade. De repente, entretanto, minha mãe disse: Taylor, venha comigo, vamos sair. Fomos ao centro da cidade, onde havia vários lugares de compra e venda de joias. Quando chegamos a uma das lojas, minha mãe pegou na bolsa um pequeno pacote de veludo azul, de onde tirou uma linda pulseira de ouro com a inscrição: a minha querida filha, de seu pai. Era uma pulseira que meu avô tinha lhe dado de presente de seu aniversário. Então, diante de meus olhos, ela vendeu. Quando recebeu o dinheiro, ela me disse: se há algo de que eu tenho certeza, é que você vai ser um dentista. Agora vai e compre o equipamento de que precisa. Podem imaginar que tipo de aluno eu me tornei daquele momento em diante? Eu queria ser o melhor e concluir meus estudos logo, porque eu estava ciente do alto preço do sacrifício que ela estava fazendo. Aprendi que o sacrifício de nossos entes queridos fazem por nós nos renovam como água fresca no meio do deserto. Tal sacrifício traz esperança e motivação. Terceiro, qualquer sacrifício que fazemos é pequeno comparado ao sacrifício do Filho de Deus. Qual é o valor até mesmo de uma pulseira de ouro comparado ao sacrifício do Filho de Deus? Como podemos honrar esse sacrifício infinito? Podemos nos lembrar diariamente de que temos mais um dia para vivermos e sermos fiéis. A mulher que ensinou: sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Em outras palavras, se oferecemos ao Senhor o sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito, imediatamente as bênçãos do grandioso plano de felicidade serão manifestadas em nossa vida. O plano de redenção é possível graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Como Ele mesmo declarou, o sacrifício fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. E é devido a esse sacrifício, depois de seguirmos o processo do arrependimento sincero, que podemos sentir o peso de nossos erros e pecados ser amenizado. Na verdade, a culpa, a vergonha, a tristeza e o desprezo por nós mesmos são substituídos pela consciência limpa, felicidade, alegria e esperança. Ao mesmo tempo, ao honrarmos seu sacrifício e sermos gratos por ele, podemos receber uma grande medida do desejo intenso de sermos melhores filhos de Deus, ficarmos longe do pecado e guardarmos os convênios como nunca. Então, assim como Enos, depois de ter recebido o perdão de seus pecados, vamos sentir o desejo de sacrificar a nós mesmos e buscar o bem-estar de nossos irmãos e irmãs. E teremos mais desejo a cada mais um dia
de seguir esse convite feito pelo presidente Howard W. Hunter. Amenize uma briga. Procure um amigo esquecido. Ponham de lado a suspeita, substituindo pela confiança. Deem uma resposta branda. Incentive os jovens. Manifestem sua lealdade em palavras e atos. Cumpra uma promessa. Abandone um rancor. Perdoem um inimigo. Desculpem-se. Tentem entender. Avaliem suas exigências em relação aos outros. Pense antes na outra pessoa. Sejam bondosos. Sejam gentis. Riam um pouco mais. Expressem sua gratidão. Deem boas-vindas a um estranho. Alegrem o coração de uma criança. Expressem seu amor e depois tornem a expressá-lo. Que preenchamos nossos dias com o impulso e a força que recebemos do sacrifício pessoal e do sacrifício que fazemos ou recebemos de outras pessoas. E de um modo especial, que desfrutemos da paz e da alegria que o sacrifício do unigênito nos oferece. Sim, aquela paz que é mencionada quando lemos que Adão caiu para que os homens existissem. E os homens existem. Nós existimos para que tenhamos alegria. Essa alegria é uma alegria real, que apenas o sacrifício e a expiação do Salvador Jesus Cristo podem prover. Oro para que o sigamos, que acreditemos nele, que o amemos, que sintamos o amor demonstrado por seu sacrifício sempre que tivermos a oportunidade de viver mais um dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao ler aquela longa lista de nomes, omiti o nome de 2 homens que também convidamos a apoiar como 70 diária. Silvio Flores e Victor Patrick. Os que forem a favor, queiram manifestar-se levantando a mão. Os que se opuserem, manifestem-se. Obrigado. O coro e a congregação agora cantarão juntos Faz o Bem, escolhendo o que é certo, número 148. Depois do hino, ouviremos a irmã Bonnie L. Oscarson, que acaba de ser desobrigada como segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. Em seguida, ouviremos o elder Taniela B. Wakolo, dos 70. Depois, ouviremos o irmão Devin G. Duran, primeiro conselheiro na Presidência Geral da Escola Dominical, e o coro cantará um medley de Tal Como os Jovens de Sião nos Últimos Dias e A Barra de Ferro. Esta é a Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Há um ano, na sessão geral do sacerdócio da conferência, o bispo Gerald Cossé se dirigiu aos homens da igreja, descrevendo como os portadores do sacerdócio arônico e do sacerdócio de Melquisedeque são parceiros inseparáveis em realizar o trabalho de salvação. Essa mensagem tem sido uma grande bênção ao ajudar os rapazes que portam o sacerdócio arônico a enxergar o papel que desempenham na edificação do reino de Deus nesta terra. O serviço conjunto deles fortalece a igreja e ocasiona uma conversão e um compromisso mais profundos no coração de nossos rapazes, à medida que percebem o valor de sua contribuição e como este trabalho é magnífico. Hoje, gostaria que meu discurso fosse um adendo a essa mensagem ao falar sobre as moças da igreja, que são igualmente necessárias e essenciais na realização do trabalho do Senhor em sua família e na igreja dele. Assim como o bispo Cossé, frequentei um pequeno ramo da igreja durante boa parte da minha adolescência. E muitas vezes me pediram para cumprir designações e chamados que normalmente teriam sido preenchidos por adultos. Por exemplo, nós jovens muitas vezes tomávamos a frente em ajudar a organizar e a realizar nossas atividades e eventos especiais. Escrevíamos peças, formávamos grupos de cantores para nos apresentar nas atividades do ramo e participávamos ativamente de todas as reuniões. Fui chamada como regente do ramo e regi os hinos na Sacramental toda semana. Colocar-se na frente de todas as pessoas do ramo todos os domingos e regê-las enquanto cantavam os hinos foi uma experiência maravilhosa para uma jovem de 16 anos. Sentia-me necessária e sabia que tinha algo para contribuir. As pessoas dependiam de minha presença e eu amava me sentir útil. Essa experiência ajudou a edificar meu testemunho de Jesus Cristo e, assim como aconteceu com o bispo Cossé, ela ancorou minha vida no serviço do Evangelho. Todos os membros devem saber o quanto são necessários. Cada pessoa tem algo importante para contribuir e tem habilidades e talentos únicos que ajudam a levar adiante este trabalho. Nossos rapazes têm deveres do sacerdócio arônico descritos em Doutrina e Convênios, que são muito claros. Talvez seja menos óbvio para as moças da igreja, seus pais e seus líderes, que desde que são batizadas, as moças têm responsabilidades assumidas por convênio, de chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que se encontrem, mesmo até a morte. As moças têm oportunidades para cumprir essas responsabilidades em sua ala ou ramo, quando servem em presidências de classe, em conselhos de jovens e em outros chamados. Toda moça da igreja deve se sentir valorizada, ter oportunidades para servir e sentir que tem algo de valor para contribuir para este trabalho. No Manual 2, aprendemos que o trabalho de salvação em nossa ala inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção de conversos, a ativação de membros menos ativos, o trabalho de templo e história da família e o ensino do Evangelho. Esse trabalho é dirigido por nossos fiéis bispos, que portam as chaves do sacerdócio para a ala. Por muitos anos, nossa presidência tem se perguntado: em quais dessas áreas mencionadas nossas moças não devem se envolver? A resposta é que elas têm algo para contribuir em todas as áreas desse trabalho. Por exemplo, recentemente conheci algumas moças na região de Las Vegas que foram chamadas para servir como consultoras de templo e história da família. Elas estavam cheias de entusiasmo por poderem ensinar e ajudar os membros de sua ala a encontrar seus antepassados. Tinham habilidades significativas com o computador, aprenderam a usar o Family Search e estavam ansiosas para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Era evidente que elas tinham testemunho e entendimento da importância de pesquisar os nomes de nossos antepassados falecidos, para que as ordenanças essenciais de salvação possam ser realizadas por eles no templo. Há vários meses, tive a oportunidade de testar uma ideia com duas jovens de 14 anos. Adquiri cópias de duas agendas de reuniões de conselho de ala e dei uma cópia a Emma e outra a Maggie. Pedi a elas que lessem os pontos da agenda e verificassem se havia quaisquer tarefas pendentes dos conselhos de ala em que elas pudessem ajudar. Emma viu que uma nova família estava se mudando para a ala e que ela poderia ajudá-los a se mudar e a desfazer as malas. Ela sugeriu que poderia fazer amizade com os filhos da família e poderia mostrar a eles a escola que iam passar a frequentar. Ela viu que haveria um jantar da ala e sentiu que tinha muitas maneiras diferentes de oferecer ajuda.
Maggie viu que vários idosos da ala precisavam de visitas e de companheirismo. Ela disse que adoraria visitar e ajudar esses membros mais velhos que são maravilhosos. Ela também sentiu que poderia ajudar a ensinar os membros da ala a configurar e utilizar perfis nas mídias sociais. Realmente não havia nada naqueles pontos da agenda que aquelas duas moças não poderiam fazer para ajudar. Os membros que participam de conselhos de ala ou que têm qualquer chamado na unidade enxergam as moças como recursos valiosos para atender às diversas necessidades da ala. Geralmente é uma longa lista de situações que precisam do serviço de alguém, e muitas vezes pensamos apenas nos adultos da ala para atender a essas necessidades. Assim como nossos portadores do sacerdócio arônico foram convidados a trabalhar com seu respectivo pai e com outros homens do sacerdócio de Melquisedeque, nossas moças podem ser acionadas para prestar serviço e atender às necessidades dos membros da ala com sua mãe ou com outras irmãs exemplares. Elas são competentes, interessadas e estão dispostas a fazer muito mais do que simplesmente frequentar a igreja aos domingos. Ao refletirmos sobre o papel que nossas moças terão de assumir em um futuro próximo, podemos nos perguntar: que tipo de experiências poderíamos proporcionar a elas agora, a fim de ajudá-las em sua preparação para serem missionárias, estudiosas do Evangelho, líderes aos auxiliares da igreja, oficiantes do templo, esposas, mães, mentoras, exemplos e amigas? Elas podem, de fato, começar agora a cumprir muitos desses papéis. Os jovens muitas vezes ajudam a dar aulas em suas classes aos domingos. Atualmente, quando nossas moças vão ao templo com outros jovens para realizar batismos vicários, elas têm a oportunidade de prestar serviço no templo, o que era anteriormente realizado por oficiantes de ordenanças ou por voluntários. Nossas meninas da primária agora são convidadas a participar da reunião Preparação para o Sacerdócio e para o Templo, a qual as ajudará a entender que elas também têm participação importante no trabalho dirigido pelo sacerdócio. Elas estão aprendendo que homens, mulheres, jovens e crianças recebem as bênçãos do sacerdócio e que todos podem ter um papel ativo em levar adiante o trabalho do Senhor. Bispo, sabemos que seus deveres são pesados, mas assim como uma de suas prioridades mais altas é presidir os quóruns do sacerdócio arônico, o Manual 2 explica que o bispo e seus conselheiros são a liderança do sacerdócio para a organização das moças. Eles zelam individualmente pelas moças e as fortalecem, e para isso trabalham em estreita cooperação com os pais e os líderes das moças. Também declara que o bispo e seus conselheiros participam regularmente das reuniões, do serviço ao próximo e das atividades das moças. Somos gratas pelos bispos que despendem tempo para visitar as classes das moças e que proporcionam a elas a oportunidade de serem mais do que meras espectadoras no trabalho. Obrigada por se certificarem de que suas moças sejam participantes valiosas no trabalho de atender às necessidades dos membros da ala. Essas oportunidades de servir de modo significativo as abençoam muito mais do que as atividades em que são apenas entretidas. A vocês, moças da igreja, sua adolescência pode ser atarefada e muitas vezes desafiadora. Percebemos que muitas mais de vocês sofrem com problemas de autoestima, ansiedade, altos níveis de estresse e talvez até depressão. Voltar nossos pensamentos para os outros, em vez de nos concentrarmos em nossos próprios problemas, talvez não resolva todas essas questões, mas o serviço muitas vezes alivia nosso fardo e faz com que nossos problemas pareçam menos difíceis. Uma das melhores maneiras de aumentar a autoestima é mostrar, por meio de nossa preocupação e nosso serviço ao próximo, que temos muitas coisas de valor para contribuir. Eu as incentivo a erguer a mão para se colocarem à disposição e a se envolverem no trabalho quando enxergarem necessidades à sua volta. Ao cumprirem suas responsabilidades assumidas por convênio e participarem da edificação do reino de Deus, vocês receberão bênçãos em sua vida e descobrirão a alegria profunda e duradoura que advém do discipulado. Irmãos e irmãs, nossas moças são incríveis. Elas têm talentos, entusiasmo ilimitado e energia, e são compassivas e atenciosas. Elas querem servir. Elas precisam saber que são valorizadas e essenciais no trabalho de salvação. Assim como os rapazes se preparam no sacerdócio arônico para um serviço maior, à medida que recebem o sacerdócio de Melquisedeque, nossas moças estão se preparando para se tornarem membros da maior organização de mulheres na Terra, a Sociedade de Socorro. Juntos, esses jovens lindos, fortes e fiéis estão se preparando para ser esposas e esposos, mães e pais, que vão criar famílias dignas do reino celestial de Deus. Testifico que a obra de nosso Pai Celestial é levar a efeito a imortalidade e vida eterna de seus filhos.
Nossas preciosas moças têm um papel importante em ajudar a realizar essa grande obra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos e irmãs, alegro-me com vocês no Evangelho ou na doutrina de Cristo. Um amigo certa vez perguntou ao elder Neil L. Anderson, que na época era dos 70, como era falar diante de 21 mil pessoas no centro de conferências. O elder Anderson respondeu, não são as 21 mil pessoas que o deixam nervoso. São os 15 apóstolos sentados atrás de você. Na época eu ri, mas é assim que me sinto agora. Eu amo e apoio esses 15 homens como profetas, videntes e reveladores. O Senhor disse a Abraão que por meio de sua semente do sacerdócio, todas as famílias da terra seriam abençoadas com as bênçãos do Evangelho. Sim, de vida eterna. Essas bênçãos prometidas do Evangelho e do sacerdócio foram restauradas na terra. E depois, em 1842, o profeta Joseph Smith administrou a investidura a um número restrito de homens e mulheres. Mercy Fielding Thompson foi uma dessas pessoas. O profeta lhe disse, isso vai trazê-la das trevas para a maravilhosa luz. Hoje, quero me concentrar nas ordenanças de salvação, que nos trarão uma maravilhosa luz. Em Sempre Fiéis, lemos, uma ordenança é um ato sagrado e formal, realizado por uma autoridade do sacerdócio. As ordenanças que são essenciais à nossa exaltação se chamam ordenanças de salvação e incluem o batismo, a confirmação, a ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque para os homens, a investidura no templo e o selamento do casamento. O elder David A. Bednar ensinou, as ordenanças de salvação e de exaltação administradas na Igreja Restaurada do Senhor são meios autorizados pelos quais as bênçãos e os poderes do céu podem fluir para a nossa vida pessoal. Assim como os dois lados de uma moeda, todas as ordenanças de salvação vêm acompanhadas de convênios com Deus. Deus nos prometeu bênçãos se formos fiéis a esses convênios. O profeta Moleque declarou que esta vida é o tempo de nos prepararmos para o encontro com Deus. Como nos preparamos? Recebendo as ordenanças dignamente. Devemos também, nas palavras do presidente Russell M. Nelson, permanecer no caminho do convênio. Ele continua, seu compromisso de seguir o Salvador fazendo convênios com ele e depois guardando esses convênios, vai abrir a porta de todos os privilégios e bênçãos espirituais, disponíveis a mulheres, homens e crianças de todo o mundo. John e Bonnie Newman, assim como muitos de vocês, são recebedores das bênçãos espirituais que o presidente Nelson prometeu. Certo domingo, depois de ir à igreja com seus 3 filhos pequenos, Bonnie disse a John, que não era membro da igreja, não consigo fazer isso sozinha. Você precisa decidir se virá conosco à minha igreja ou se vai escolher uma igreja para irmos juntos. Mas as crianças precisam saber que o pai delas também ama a Deus. No domingo seguinte, todos os domingos depois, além de frequentar a igreja, John também servia, tocando piano em muitos ramos, alas e na primária durante anos. Tive o privilégio de me reunir com ele em abril de 2015. E durante nossa conversa, expliquei-lhe que o melhor meio para ele demonstrar seu amor por Bonnie era levá-la ao templo. Mas isso não seria possível se ele não se batizasse. Depois de frequentar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por 39 anos, John foi batizado em 2015. Um ano mais tarde, John e Bonnie foram selados no templo de Memphis, Tennessee. 20 anos depois de ela ter recebido sua investidura, seu filho de 47 anos, Robert, disse a respeito de seu pai, papai realmente se desenvolveu depois que recebeu o sacerdócio. Bonnie acrescentou, John sempre foi alegre e entusiasmado, mas receber as ordenanças e honrar os convênios ampliou sua docilidade. Há vários anos, o presidente Boyd K. Packer nos advertiu. A boa conduta, sem as ordenanças do Evangelho, não redimirá nem exaltará a humanidade.
Na verdade, não precisamos apenas das ordenanças e dos convênios para retornarmos a nosso Pai, mas precisamos também de seu Filho Jesus Cristo e de sua expiação. O rei Benjamim ensinou que apenas em nome e pelo nome de Cristo a salvação pode ser concedida aos filhos dos homens. Por meio de sua expiação, Jesus Cristo nos redimiu das consequências da queda de Adão e tornou possível nosso arrependimento e nossa exaltação. Por meio de sua vida, Ele deu o exemplo para que recebamos as ordenanças de salvação, nas quais manifesta o poder da divindade. Depois que o Salvador recebeu a ordenança do batismo para cumprir toda a retidão, Satanás o tentou. Da mesma maneira, nossas tentações não terminam depois do batismo ou do selamento, mas receber as ordenanças sagradas e honrar os convênios a elas associados nos enche de uma maravilhosa luz e nos dá força para resistir e vencer as tentações. Isaías profetizou que nos últimos dias a terra está contaminada, porquanto mudam os estatutos. Uma advertência relacionada, revelada ao profeta Joseph Smith, foi que alguns se aproximam do Senhor com os lábios, ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. O apóstolo Paulo também advertiu que muitos teriam a aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Destes, afasta-te. E eu repito, afastem-se deles. As muitas distrações e tentações da vida são semelhantes a lobos devoradores. É o verdadeiro pastor quem vai preparar, proteger e advertir as ovelhas e o rebanho quando esses lobos estiverem se aproximando. Como pastores que procuram imitar a vida perfeita do bom pastor, não somos pastores de nossa própria alma, assim como da alma de outras pessoas. Com o conselho dos profetas, videntes e reveladores que acabamos de apoiar, e com o poder e dom do Espírito Santo, podemos ver os lobos se aproximando, se estivermos atentos e preparados. De modo contrário, quando somos pastores negligentes de nossa alma e da alma de outras pessoas, poderão ocorrer perdas. A negligência leva a perdas. Convido cada um de nós a ser um pastor fiel. O sacramento é uma ordenança que nos ajuda a permanecer no caminho, e o tomarmos dignamente é uma evidência de que estamos guardando os convênios relacionados a todas as outras ordenanças. Há alguns anos, enquanto minha esposa, Anita, e eu servíamos na missão Arkansas Little Rock, saí para ensinar com 2 jovens missionários. Durante a lição, o bom irmão a quem estávamos ensinando disse: "Já estive em sua igreja. Por que vocês precisam comer pão e beber água todos os domingos? Em minha igreja, fazemos isso 2 vezes por ano, na Páscoa e no Natal, e são momentos muito significativos." Dissemos a ele que recebemos o mandamento de nos reunir frequentemente para partilhar o pão e o vinho. Lemos Mateus 26 e 3º Nef 18 em voz alta. Ele respondeu que ainda não via necessidade. Então fizemos a seguinte comparação. Imagine que você se envolve em um acidente de carro muito sério. Você está ferido e inconsciente. Alguém corre até você, vê que está inconsciente e liga para a emergência. Você é socorrido e recupera a consciência. Depois perguntamos a ele: quando conseguir reconhecer onde está, quais serão suas perguntas? Vou querer saber como cheguei lá e quem me encontrou. Vou agradecer àquela pessoa todos os dias por ter salvado minha vida, ele respondeu. Compartilhamos com aquele bom homem como o Salvador salvou nossa vida e como precisamos ser gratos a ele todos os dias e todos os dias. Depois perguntamos: ao saber que ele deu a vida por você e por nós, com que frequência deseja comer o pão e beber a água como emblemas do corpo e do sangue dele? Sua resposta foi: já entendi. Mais uma coisa, sua igreja não é animada como a nossa. O que você faria se o Salvador Jesus Cristo entrasse por aquela porta? Perguntamos. Eu imediatamente me ajoelharia, ele disse. Nós então perguntamos:
Não é isso que sente quando entra numa capela da nossa igreja? Reverência pelo Salvador? Sua resposta foi: já entendi, já entendi. Ele apareceu na igreja naquele domingo de Páscoa e continuou a frequentar. Convido cada um de nós a perguntar a nós mesmos que ordenanças, incluindo o sacramento, preciso receber e que convênios preciso fazer, guardar e honrar. Prometo que participar das ordenanças e honrar os convênios a elas associados lhes trará uma maravilhosa luz e proteção neste mundo cada vez mais sombrio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Minha esposa Julie e eu criamos 6 filhos preciosos. E nossa casa recentemente se tornou um ninho vazio. Como sinto falta de ter nossos filhos o tempo todo em nossa casa. Sinto falta de aprender com eles e ensiná-los. Hoje dirijo minhas palavras a todos os pais e a todos os que desejam ser pais. Muitos de vocês estão criando seus filhos atualmente. Para outras pessoas, esse momento pode chegar em breve. Para outras, a paternidade pode ser uma bênção futura. Oro para que todos nós reconheçamos a sagrada responsabilidade que é ensinar um filho. Como pais, fizemos com que nossos filhos reconheçam o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. Ajudamos a fazer a sua primeira oração, damos orientação e apoio a entrarem no caminho do convênio por meio do batismo. Nós os ensinamos a obedecer os mandamentos de Deus. Nós os instruímos a respeito do plano que ele tem para seus filhos e ajudamos a reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Contamos a eles histórias dos profetas e os incentivamos a seguir os profetas atuais. Oramos pelo sucesso deles e sofremos com eles durante suas provações. Testificamos para nossos filhos a respeito das bênçãos do templo e empenhamos para prepará-los bem para servir uma missão de tempo integral. Damos conselhos com amor à medida que nossos filhos se tornam pais, mas mesmo assim nunca deixamos de ser seus pais. Nunca deixamos de ser seus professores. Nunca somos desobrigados desse chamado eterno. Vamos refletir sobre algumas das maravilhosas oportunidades que temos ao ensinar nossos filhos no lar. Começamos com uma noite familiar e da alta prioridade do lar cheio de fé em que foi criado. Não me lembro das lições específicas que foram ensinadas na noite familiar, mas me lembro de que nunca passamos uma semana sem fazê-la. Lembro-me de uma de minhas atividades favoritas na noite familiar. Meu pai convidava um de seus filhos para fazer o teste. Dava ao filho uma série de instruções do tipo: primeiro vá até a cozinha, abra e feche a geladeira, depois corra até o meu quarto, pegue um par de meias e minha cômoda. Então volte aqui, dê 3 pulos e diga: papai, consegui. Eu adorava quando chegava a minha vez. Eu queria fazer tudo corretamente para chegar o momento em que poderia dizer: papai, consegui. Essa atividade ajudou a aumentar minha confiança e fez com que fosse mais fácil para um menino inquieto prestar atenção quando meu pai e minha mãe ensinavam o princípio do Evangelho. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou: se você tem alguma dúvida sobre a virtude da noite familiar, experimente-a. Reúne a seus filhos à sua volta, ensine-os e peça testemunho a eles, leiam as Escrituras e passe um bom tempo juntos. Sempre haverá oposição para que a noite familiar não aconteça. A despeito disso, convido vocês a encontrar uma maneira de contornar os obstáculos e fazer da noite familiar uma prioridade. Fazer com que a diversão seja um ingrediente fundamental. A oração familiar é uma ótima oportunidade de ensino. Amo a forma como o pai do presidente Eldon Tanner o ensinou durante a oração familiar. E o presidente Tanner disse: lembro-me de uma noite em que estávamos ajoelhados e oração familiar. Meu pai disse ao Sr. Eldon fez algo errado que não deveria ter feito. Ele está arrependido e se o Senhor perdoá-lo, ele não voltará a fazê-lo. Isso me influenciou a não repetir o erro. Quando eu era pequeno, às vezes ficava irritado com nossas orações familiares aparentemente excessivas e pensava: não acabamos de orar alguns minutos atrás? Agora, como pai, sei que nunca é demais fazer orações em família. Fico sempre impressionado com o modo como o Pai Celestial apresenta Jesus Cristo como seu Filho amado. Gosto de orar por meus filhos chamando-os pelo nome, ao mesmo tempo em que eles me ouvem expressar ao Pai Celestial o quanto eu os amo. Parece não haver melhor momento para expressar amor por nossos filhos do que quando oramos com eles ou quando os abençoamos. Quando as famílias estão unidas em humilde oração, lições poderosas são ensinadas. O ensino dos pais é como um médico de plantão. Precisamos estar sempre prontos para ensinar nossos filhos.
Somos como o Salvador, cujos ensinamentos muitas vezes não foram dados em uma sinagoga, mas em locais informais no dia a dia, fazendo uma refeição com seus apóstolos, retirando a água do poço e passando por uma figueira. Há vários anos, minha mãe contou que as 2 melhores conversas que ela teve com meu irmão mais velho, Matt, a respeito do Evangelho aconteceram certa vez quando ela estava dobrando roupas, ou quando ela estava levando para o dentista. Uma das muitas coisas que admirava em minha mãe era sua prontidão para ensinar seus filhos. Quando eu servia como bispo, minha mãe, com 78 anos, disse que precisava cortar o cabelo. Ela sabia que precisava de ser um exemplo. Eu amo você, mãe. Como pai, sinto-me motivado a estudar e a ponderar as Escrituras individualmente para ser capaz de responder com prontidão quando meus filhos ou netos surgirem com uma oportunidade de ensino. Alguns dos melhores momentos do ensino começam com uma pergunta ou preocupação no coração de um membro da família. Estamos ouvindo esses momentos? Amo o convite do apóstolo Pedro. Estais sempre preparados para responder a qualquer, e eu adicionaria a palavra filho, que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Quando eu era adolescente, meu pai e eu gostávamos de desafiar um ao outro para ver quem tinha o aperto de mão mais forte. Apertávamos a mão um do outro, mais forte que podíamos, até que alguém fizesse uma careta. Isso não parece tão divertido agora, mas, por alguma razão, naquela época era. Após certo duelo, meu pai olhou em meus olhos e disse: "Você tem mãos fortes, filho. Espero que suas mãos tenham sempre a força necessária para nunca tocar uma moça de forma inapropriada." Ele então me convidou a permanecer moralmente limpo e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. O Elder Callister compartilhou a seguinte a respeito de seu pai. Certo dia, enquanto voltava do trabalho para casa, meu pai disse espontaneamente: "Paguei meu dízimo hoje." Escrevi "obrigado" na papeleta do dízimo. Sou muito grato ao Senhor por abençoar nossa família. Elder Callister então prestou a seguinte homenagem a seu pai e professor. Ele ensinou tanto atos quanto atitudes de obediência. Acredito que seja sábio nos perguntarmos de vez em quando o que ensinarei ou o que estou ensinando aos meus filhos por meio de meus atos e minhas atitudes de obediência. Estudo das Escrituras em família é um ambiente ideal para o ensino da doutrina no lar. Presidente Nelson disse: "Não somente os pais devem agarrar-se à palavra do Senhor, mas tem uma ordem divina para ensiná-la aos filhos." À medida que Julie e eu criávamos nossos filhos, procurávamos ser consistentes e criativos. Certo ano, decidimos ler o livro de Mormon em espanhol em família. Será que foi por isso que o Senhor chamou cada um de nossos filhos para servir numa missão de tempo integral na missão em língua espanhola? É possível. Fiquei profundamente comovido quando o irmão Ashton contou-me que ele e seu pai leram juntos todas as páginas do livro de Mormon em seu último ano de ensino médio. O irmão Ashton ama as Escrituras. Elas estão escritas em sua mente e coração. Seu pai plantou essa semente quando o irmão Ashton era adolescente e essa semente cresceu até se tornar uma árvore profundamente enraizada na verdade. O irmão Ashton fez o mesmo com os seus filhos mais velhos. Recentemente, seu filho de 8 anos perguntou a ele: "Pai, quando vou ler o livro de Mormon com você?" Por último, nosso ensinamento mais impactante é nosso exemplo. Somos aconselhados a ser os exemplos dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Durante uma viagem recente, Julie e eu fomos à igreja e vimos esse versículo na prática. Um rapaz que estava prestes a ir para a missão falou em uma reunião sacramental. Ele disse: "Todos vocês acham que meu pai é um bom homem na igreja, mas..." Ele fez uma pausa e fiquei curioso com o que iria dizer em seguida. E ele continuou e disse: "Ele é um homem ainda melhor em casa." Posteriormente, agradeci esse rapaz pela inspirada homenagem que ele havia prestado a seu pai. Fiquei sabendo depois que seu pai era o bispo da ala. Embora esse bispo estivesse servindo fielmente a sua ala, seu filho sentia que seu melhor trabalho era realizado em casa. O Elder Christofferson aconselhou: "Temos muitas oportunidades para ensinar a nova geração e devemos devotar nossos melhores pensamentos e esforços para tirar o maior proveito dessas oportunidades. E o mais importante, devemos continuar a incentivar e ajudar os pais a serem professores e melhores e mais conscientes, principalmente pelo exemplo. É dessa forma que o Salvador ensina." Durante uma viagem recente com os nossos filhos mais jovens, Julie sugeriu fizéssemos batismos vicários no templo de St. George de San Diego. Reclamei pensando: "Vamos ao templo quando estamos em casa. Agora estamos de férias. Por que não fazemos algo que se pareça mais com as férias?" Após os batismos, Julie queria tirar fotos no exterior do templo. Murmurei em silêncio, novamente.
Vocês podem imaginar o que aconteceu em seguida. Tiramos fotos. Julie quer que nossos filhos tenham lembranças de como ajudamos nossos antepassados e eu também. Não precisávamos de uma lição formal a respeito da importância do templo. Estamos vivendo isso. Graças a uma mãe que ama o templo e quer que seus filhos tenham esse mesmo amor. Quando os pais demonstram amor um pelo outro e são exemplos de retidão, os filhos são eternamente abençoados. Que todos os que se empenham em dar o melhor de si ao ensinar em seu lar encontrem paz e alegria em seus esforços e, se acreditam que podem melhorar ou que precisam de mais preparação, sigam com humildade as orientações do Espírito Santo e estejam prontos para agir. O Elder Perry disse: saúde de qualquer sociedade, a felicidade de seu povo, na sua prosperidade e paz. Todas as coisas têm uma raiz comum no ensino do filho do lar. Sim, minha casa agora se tornou um ninho vazio, mas ainda estou de plantão, pronto e ansioso para encontrar outras oportunidades preciosas de ensinar meus filhos crescidos, seus filhos, e espero que algum dia os filhos deles. Rogo pela ajuda do céu e nos esforcemos para ser professores semelhantes a Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta sessão e pela bela música apresentada pelo coro. Lembramos aos irmãos que a sessão geral do sacerdócio terá início no centro de conferências esta noite, às 9h da noite, horário de Brasília. A transmissão do Programa Nacional do Coro do Tabernáculo Mórmon acontecerá amanhã, das 12h30 às 13h, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início logo após a transmissão do programa. O último orador desta sessão será o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as palavras do Elder Renland, o coro encerrará esta reunião cantando "Aonde mandares irei". A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Peter F. Mears, dos 70. Elder Renland. Queridos irmãos e irmãs, os relacionamentos familiares podem nos proporcionar algumas das experiências mais recompensadoras, porém desafiadoras que podemos ter. Muitos de nós já tivemos algum tipo de desentendimento em nossa família. Um desentendimento assim aconteceu entre dois heróis da restauração da Igreja de Jesus Cristo nestes últimos dias. Parley e Orson Pratt eram irmãos. Estavam entre os primeiros conversos e foram ordenados apóstolos. Cada um deles teve de enfrentar uma prova de sua fé, mas isso tornou o testemunho deles inabalável. Ambos sacrificaram e contribuíram muito para a causa da verdade. Durante a época de Nauvoo, a relação entre eles se tornou hostil, até culminar em um confronto intenso e público em 1846. Eles se distanciaram profundamente um do outro por um longo período. Parley foi quem inicialmente escreveu a Orson para resolver a questão, mas Orson não respondeu. Parley desistiu, sentindo que a comunicação entre eles nunca mais seria retomada, a não ser que Orson tomasse a iniciativa. Vários anos depois, em março de 1853, Orson soube de um projeto da publicação de um livro sobre os descendentes de William Pratt, o primeiro antepassado americano dos irmãos. Orson começou a chorar como uma criança ao vislumbrar essa valiosa coletânea da história da família. Seu coração foi tocado e ele estava decidido a se entender com seu irmão novamente. Orson escreveu para Parley: "Meu querido irmão, não há ninguém entre todos os descendentes de nosso antepassado, Tenente William Pratt, que tenha um interesse tão profundo na pesquisa de seus descendentes quanto nós." Orson foi um dos primeiros a entender que os membros da igreja têm a obrigação de pesquisar e compilar a história da família para realizar as ordenanças vicárias pelos antepassados. A carta prosseguia: "Sabemos que a mão do Deus de nossos pais pousa sobre essa questão. Peço perdão por ter sido tão negligente em escrever para você. Espero que me perdoe." Apesar de seu testemunho inabalável, foi o amor deles pelos antepassados que contribuiu para eliminar a distância, curar a ferida e buscar e oferecer perdão. Quando Deus nos orienta a fazer algo, Ele costuma ter muitos propósitos em mente. O trabalho de templo e história da família não beneficia apenas os mortos, mas abençoa também os vivos. Para Orson e Parley, esse trabalho uniu o coração deles. O trabalho de templo e história da família proporcionou o poder para curar aquilo que precisava ser curado. Sendo membros da igreja, temos a responsabilidade divinamente atribuída de buscar nossos antepassados e compilar as histórias de nossa família. É muito mais do que um passatempo que promovemos, pois as ordenanças de salvação são necessárias a todos os filhos de Deus. Devemos identificar quem são nossos antepassados que faleceram sem receber as ordenanças de salvação. Podemos realizar nos templos as ordenanças pelos mortos, e nossos antepassados podem escolher aceitar as ordenanças. Também somos incentivados a ajudar os membros da ala e da estaca com os nomes de seus familiares.
É realmente emocionante saber que, por meio do trabalho do templo e história da família, podemos ajudar a redimir os mortos. Mas, ao nos envolvermos no trabalho do templo e história da família, também reivindicamos as bênçãos de cura prometidas pelos profetas e apóstolos. Essas bênçãos também são extremamente maravilhosas devido à sua abrangência, especificidade e consequência na mortalidade. As bênçãos incluem mais entendimento a respeito do Salvador e de seu sacrifício expiatório, maior influência do Espírito Santo para receber força e orientação para a nossa vida, mais fé, de modo que a conversão ao Salvador se torna mais profunda e duradoura, mais capacidade e motivação para aprender e se arrepender, devido ao entendimento de quem somos, de onde viemos e uma visão mais clara de para onde iremos. Maior influência refinadora, santificadora e moderadora em nosso coração. Mais alegria por meio de uma capacidade aumentada de sentir o amor do Senhor. Mais bênçãos para a família, independentemente de nossa situação familiar atual, passada ou futura, ou das imperfeições da nossa árvore familiar. Mais amor e gratidão pelos antepassados e pelos parentes que estão vivos, para que não mais nos sintamos sozinhos. Maior poder para discernir o que precisa de cura e, assim, com a ajuda do Senhor, servir ao próximo. Maior proteção contra as tentações e contra a crescente influência do adversário. E mais ajuda para curar os corações tribulados, partidos ou ansiosos e cicatrizar os que estavam feridos. Se você vem orando por qualquer uma dessas bênçãos, faça o trabalho de templo e história da família. Ao fazê-lo, suas orações serão respondidas. Quando ordenanças são realizadas em favor de pessoas falecidas, os filhos de Deus na terra são curados. Não é de se surpreender que o presidente Russell M. Nelson, em sua primeira mensagem como presidente da igreja, tenha declarado: sua adoração no templo e seu serviço por seus antepassados lá vão abençoá-lo com mais paz e revelação pessoal e vão fortalecer seu compromisso de permanecer no caminho do convênio. Um profeta da antiguidade também previu bênçãos tanto para os vivos quanto para os mortos. Um mensageiro celestial mostrou a Ezequiel a visão de um templo com água jorrando de dentro. Foi dito a Ezequiel: estas águas brotam e descem a campina e entram no Mar Morto e sararão as águas. E acontecerá que toda criatura vivente que nadar por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Duas características dessas águas são importantes. A primeira é que, embora o riacho não tivesse afluentes, tornava-se em um grande rio, mais amplo e mais profundo quanto mais longe fluía. Algo parecido acontece com as bênçãos que fluem do templo, à medida que as pessoas são seladas como família. Há um crescimento significativo quando olharmos para trás e para frente, ao longo das gerações, à medida que as ordenanças de selamento unem as famílias. A segunda é que o rio renovava todas as coisas que nele tocavam. Da mesma forma, as bênçãos do templo têm um incrível poder de cura. As bênçãos do templo podem curar corações, vidas e famílias. Deixem-me ilustrar. Em 1999, um rapaz chamado Todd desmaiou devido à ruptura de um vaso sanguíneo em seu cérebro. Embora Todd e sua família fossem membros da igreja, eles a frequentavam esporadicamente e nenhum deles havia recebido as bênçãos do templo. Na última noite em que Todd estava vivo, sua mãe, Betty, sentou-se ao seu lado e, tocando carinhosamente a sua mão, disse: Todd, se você realmente tiver de ir, prometo que faremos as ordenanças do templo por você. Na manhã seguinte, Todd foi diagnosticado com morte cerebral. Os cirurgiões transplantaram o coração de Todd para meu paciente, uma pessoa incrível chamada Rod. Alguns meses após o transplante, Rod soube quem era a família do doador de seu coração e começou a se corresponder com eles. 2 anos mais tarde,
A mãe de Todd, Betty, convidou Rod a estar presente quando ela fosse ao templo pela primeira vez. Rod e Betty se conheceram pessoalmente na sala celestial do templo de St. George, Utah. Algum tempo depois, o pai de Todd, marido de Betty, faleceu. Alguns anos mais tarde, Betty convidou Rod para representar vicariamente seu filho falecido, ao receber suas ordenanças do templo. Rod aceitou o convite com gratidão e o trabalho vicário teve seu ponto alto numa sala de selamento do templo de St. George, Utah. Betty foi selada ao marido falecido, ajoelhada no altar de frente para seu neto, que serviu como procurador. Então, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela fez sinal para que Rod se juntasse a eles no altar. Rod se ajoelhou ao lado deles como procurador do filho de Betty, Todd, cujo coração ainda estava batendo dentro do peito de Rod. O doador do coração de Rod, Todd, foi então selado a seus pais por toda a eternidade. A mãe de Todd cumpriu a promessa que havia feito a seu filho à beira da morte anos antes. Mas a história não termina aí. 15 anos após o transplante de coração, Rod ficou noivo e pediu que eu realizasse seu selamento de templo no templo de Provo, Utah. No dia do casamento, eu me reuni com Rod e sua maravilhosa esposa, Kim, em uma sala ao lado da sala de selamento, onde os familiares e amigos próximos estavam esperando. Após conversar brevemente com Rod e Kim, quis saber se eles tinham alguma pergunta. Rod respondeu, sim, a família de meu doador está aqui, gostaria muito de conhecê-lo. Surpreso, perguntei, quer dizer que eles estão aqui neste momento? Rod respondeu, sim. Dei um passo para o lado e chamei a família que estava na sala de selamento. Betty, sua filha e seu genro vieram. Rod cumprimentou Betty com um abraço, agradeceu-lhe por ter vindo, então me apresentou a ela. Ele falou, Betty, esse é o Elder Renland. Ele foi o médico que cuidou do coração de seu filho por tantos anos. Ela atravessou a sala e me abraçou. E durante os minutos que se seguiram, houve abraços e lágrimas de alegria por todo lado. Após nos recompormos, fomos para a sala de selamento, onde Rod e Kim foram selados para esta vida e para toda a eternidade. Rod, Kim, Betty e eu podemos testificar que o céu estava bem próximo de nós, que havia conosco naquele dia outras pessoas que anteriormente tinham passado pelo véu da mortalidade. Deus, em sua capacidade infinita, sela e cura indivíduos e famílias, a despeito de tragédias, perdas e dificuldades. Às vezes comparamos os sentimentos que temos no templo com um vislumbre do céu. Naquele dia, no templo de Provo, Utah, lembrei-me desta declaração de C.S. Lewis. Os mortais falam o seguinte sobre o sofrimento terreno. Nenhuma felicidade futura pode compensar essas coisas, sem saber que os céus, uma vez alcançados, agirão de trás para frente, transformando até mesmo a agonia em glória. Os bem-aventurados dirão, nunca vivemos em qualquer outro lugar que não nos céus. Deus vai nos fortalecer, ajudar e apoiar, e vai santificar para nós nossos sofrimentos mais profundos. Quando reunimos as histórias de nossa família e vamos ao templo em favor de nossos antepassados, Deus concede muitas dessas bênçãos prometidas simultaneamente nos dois lados do véu. De modo semelhante, somos abençoados quando ajudamos outras pessoas na ala e na estaca a fazer o mesmo. Os membros que não moram perto de um templo também recebem essas bênçãos ao realizarem o trabalho de história da família, coletando nomes de seus antepassados para que as ordenanças do templo sejam realizadas. No entanto, o presidente Russell M. Nelson nos alertou. Podemos ser inspirados durante todo o dia com experiências que outros tiveram com relação ao templo e à história da família. Mas precisamos fazer alguma coisa para de fato sentir essa alegria por nós mesmos. Ele continuou dizendo, incentivo vocês a, em espírito de oração, ponderarem que tipo de sacrifício, de preferência de tempo, vocês podem fazer para participar mais do trabalho de templo e história da família. Ao aceitarem o convite do presidente Nelson, vocês vão descobrir
reunir e conectar sua família. Além disso, as bênçãos fluirão para vocês e sua família, como rio mencionado por Ezequiel. Vocês encontrarão a cura para aquilo que precisa ser curado. Orson e Parley Pratt vivenciaram os efeitos da cura e do selamento que vem do trabalho de templo e história da família no início desta dispensação. Betty, sua família e Rod vivenciaram essas coisas. Vocês também podem vivenciá-las. Por meio de seu sacrifício expiatório, Jesus Cristo oferece essas bênçãos a todos, tanto mortos quanto vivos. Graças a essas bênçãos, veremos que nós, metaforicamente, nunca vivemos em qualquer outro lugar que não nos céus. Disso testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso Pai Celestial, somos gratos pelos sentimentos que tivemos nessa sessão de conferência. Somos gratos por esse belo coro e por nos lembrarmos de onde queremos estar. Regozijamos pela oportunidade de apoiar um profeta de Deus, Presidente Russell M. Nelson. Somos gratos por ele e pelo belo espírito que ele leva consigo, com mansidão e obedecer às coisas que tu nos ensina, como ele é ensinado por teu Filho. Agradecemos pela primeira presidência e pelo quórum dos 12 apóstolos que nós amamos e apoiamos. Nós somos gratos pelos que foram desobrigados hoje. Ao nos reunirmos no mundo inteiro, somos gratos pelos sentimentos que tivemos, pelas inspirações que tivemos, pelas respostas que recebemos. E somos especialmente gratos este dia por teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda-nos a lembrar-nos dele, do sacrifício expiatório que ele fez por nós, pela promessa de imortalidade e pela oportunidade de receber os convênios e ordenanças, se nos arrependermos, para receber a vida eterna por meio dele. Pedimos-te agora, ao deixarmos essa sessão, que possamos voltar e ouvir as palavras dos apóstolos e profetas, ao continuarmos nessa conferência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para essa sessão foi apresentada por um coro composto de alunos do Instituto de Religião de Salt Lake City, Utah. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.